Olá, muito boa noite. Hoje, 4 de agosto, esta quinta-feira que todo mundo estava com tanto medo e que no final acabou sendo como todas as outras quintas-feiras. Não sem violência, porque a violência está presente dia a dia na nossa cidade e no nosso estado, infelizmente. Mas as pautas do Atualidades Pampa, elas não se limitam só à falta de segurança, e sim aos Jogos Olímpicos, a estreia 0-0 da Seleção Brasileira Olímpica. Também a gente vai falar, um pedestre é assaltado a cada 20 minutos, Marne Barcelos, aqui em Porto Alegre, na capital dos gaúchos. Ontem, quando eu estava saindo da TV, eu presenciei um desses assaltos. Mas eu quero saber dos senhores e das senhoras. Baixaram ou não baixaram o tal do Pokémon GO? Ou tem algum filho, algum neto, algum sobrinho que está aí atrás de Pokémon pela cidade? Eu conheço um monte de gente. Se comunique através do WhatsApp e também do atualidades@pampa.com.br. Fique com a gente que eu tenho certeza você vai ficar bem informado e bem divertido. Atualidades Pampa. Oferecimento: traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. Aqui a gente tá fazendo quem baixou o tal do Pokémon. Eu disse assim, olha ali, tem um Pokémon logo ali. O Pokémon GO, tem gente que acha que é uma bobagem, mas na verdade é um aplicativo que tá causando um grande rebuliço mundo afora e que chegou no Brasil. E várias pessoas já baixaram o tal do Pokémon. Hoje eu estava no salão fazendo o cabelo e aí a cabeleireira disse o seguinte: bom, meu filho atrás do Pokémon encontrou um senhor de 50 anos atrás também do Pokémon. Porque na mesma região, o Pokémon ele fica ali, disponível. 10 pessoas vão atrás do Pokémon para caçar o Pokémon. Fora isso, tem posto de ovos de Pokémon. Então a pessoa tem que abastecer, entendeu? Pegar lá e pegar não sei quantos ovos para guardar o tal do Pokémon e para ganhar o jogo. Não, a minha filha baixou o Pokémon, daí me explicou tudo do jogo do Pokémon. Mas a maior loucura, gente, agora brincadeiras à parte, é que também várias pessoas estão sendo assaltadas em função do Pokémon, porque ficam com um celular bom na mão, não prestam atenção. Os bandidos sabem que para baixar o tal do Pokémon tem que ter um celular legal. E eles também têm um celular legal e eles também estão sabendo onde é que estão os Pokémon. E as pessoas cartando Pokémon. Então, quer dizer, a situação não é fácil, mas o Pokémon está aí e várias pessoas já estão utilizando. Mas vamos passar, então, para as notícias mais importantes dessa quinta-feira, como, por exemplo, o jogo da Seleção Olímpica. Tu assistisse? Assisti parte dele, que eu estava no ar com o meu programa na rádio, mas a TV estava ligada, estava acompanhando o jogo. Foi uma grande decepção, eu esperava mais. Todos estão dizendo a mesma coisa. Mas, por outro lado, eu me surpreendi com a África do Sul, muito aplicada. O time correu uma Parece time europeu. Parece time europeu. Jogou fechadinho, ou seja, a proposta da África do Sul era 2 linhas de 4, esperando a seleção brasileira. Esperou. Neymar, Gabigol e o menino lá, o outro Gabriel, tocavam para um lado, tocavam para o outro. Não conseguiam penetrar. Quando entrou o Luan, do Grêmio, ainda teve alguma penetração, conseguiu entrar na área, ofereceu algum perigo de gol, mas ficou devendo a seleção brasileira. Olha, Carla, no fundo eu acho até que foi bom, porque tinha uma porção de gente de narizinho empinadinho, viu? Aquele amistoso. Eles disseram que iam descer do salto, que iam entrar na humildade, mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Eu acho que o jogo de hoje serviu para dar uma enquadrada. Quem sabe, olha, a males que vem para bem. Vamos tentar ver se a gente consegue transformar esse limão em limonada. Acho que a rapaziada vai baixar um pouquinho a crista. E tu, Chicão Tofani, assistisse? Assisti, achei que o Brasil jogou muito mal. Me surpreendeu porque o Brasil é o favorito. Por que o Brasil é o favorito? Porque os europeus não dão a mínima importância para o futebol olímpico nas Olimpíadas. A Alemanha mandou um time de terceira linha, porque o futebol olímpico é sub-23, os jogadores, e 3 a mais de 23 anos. A Argentina teria a melhor geração olímpica, a geração mais jovem. Ela foi bicampeã em Pequim também, e também em Londres foi o México, e a Argentina teria condição de ser tricampeã. Não veio com seus principais jogadores e não veio com os 3 melhores acima de 23. Então o caminho ficou para o Brasil, com Neymar, com toda uma geração nova de Gabigol, como o Vitorino falou, Gabriel Jesus, que foi com o Manchester City,
mas jogou muito mal, muito esquematizado, errado, o 0-0. Detalhe, a África do Sul ficou com 10 jogadores todo o segundo tempo. E o Brasil está numa chave fácil, pega Iraque e Dinamarca, mas vai ter que se encontrar com seus algozes. México, talvez a Alemanha, que mesmo não sendo um time tem uma camisa, e a própria Argentina. Eu acho que se o Brasil não ganhar essas Olimpíadas, o Neymar vai ficar estigmatizado como um jogador que é um Messi que na seleção não funciona. Eu acho que isso aí. Sabe o que me chamou a atenção no jogo de hoje, Chicão? Os brasileiros não ganharam uma dividida dos africanos. É que eles estão com tudo, todos eles estão vendidos. O Gabriel Jesus foi vendido por 32 milhões de euros. Claro. O Gabigol também, eles não divide. querem entrar na dividida. E vão ser entregues em janeiro. Entendeu, vi uma dividida que o jogador Mas daí então não vai dar brasileiro certo isso, porque futebol sem dividida não dá, né? Será que vai vir mais um 7-1, É um pelo jogo de amor contato, de Deus? né? Gustavo, Jogo de contato. deixou de ser seleção brasileira de futebol para ser a seleção brasileira do desinteresse. Os jogadores não têm mais interesse nenhum em jogar pela seleção. Isso é verdade. Não, É Chico, uma eu tinha falado aqui. é uma afronta para os brasileiros que torcem, que amam aquela camiseta, que já festejaram tantas vitórias. Eles não estão dando bola absoluta. Agora, as entrevistas depois... Eles estão descomprometidos. Isso. Mas sabe, Bordi, o Vitorino também acompanha um pouco comigo e eu acho que os verdadeiros patriotas não são os brasileiros. São Djokovic, aquele tenista famoso que é o número 1 do mundo, que vai ficar numa Vila Olímpica, Roger Federer da Suíça, Andy Murray da Grã-Bretanha, que vieram para ganhar o ouro olímpico. Os atletas mais bem pagos do planeta. Seleção de basquete dos Estados americano, Unidos. que vem aqui, os caras que ganham 5 milhões de dólares por mês. Então, na seleção dão olímpica sangue. lá. E dão sangue, exatamente. Não, mas aqui, os nadadores também brasileiros dão sangue. Mas no futebol, não. O problema é esse esporte coletivo, o chamado futebol. Mas os outros atletas, E o basquete pelo amor de brasileiro Deus, é a olha o que se melhor esforçam seleção pra de estar lá. basquete que está fazendo desde a época do Vlameira. As ginastas são maravilhosas, né? A gente tem bons nadadores, a gente tem um esforço São muito heróis, grande. Dona São Carla, heróis, São heróis, exatamente. porque O Burdi abordou Sem de incentivo uma nenhum, né? forma, o Burdi abordou, como sempre, de uma forma Muito obrigado. letal. A palavra é letal. O orgulho da camisa brasileira. Eles não têm mais orgulho de ser jogador da seleção brasileira. A seleção brasileira é apenas um degrau para eles conseguirem contratos fabulosos. Agora, já pensou? O cara honrar, tá com a camisa do seu país, cara. Quer dizer, não existe nacionalismo, não existe aquele amor, como existia em outras épocas, pela camisa brasileira. Está faltando nacionalismo, está faltando patriotismo, está faltando inteligência e o pior de tudo, está faltando mesmo é futebol. É verdade. Michela, como é que é o nome dela agora? Michela, eu confundi Michel com a Temer, a mulher do Michel Temer. A Marcela? Marcela Temer está... Michela, fiz uma mistura total. Não, tá bem, é uma síntese. Marcela Temer vai estar ao lado de Michel Temer nas aberturas Agora, dos Jogos. o Chicão tem razão, ela é dos muito bonita Jogos mesmo. Olímpicos. Aliás, ela já fez uma participação essa semana num evento que teve no Palácio. E ela estava toda alinhada, toda chique, toda bonita, mas estava com salto meio alto e não conseguia descer direito da rampa, né? Sempre tem que ter aqueles que estão corneteando. Mas, enfim, amanhã, então, Michel Temer disse que vai participar da abertura dos Jogos Vai ser vaiado. Pois é, vai ser vaiado. Mas a gente sabe por quem, né? Assim, mas O vai que é ser uma- vaiado. Mas que é assim, uma vamos comparar Olha, as vaias e os aplausos. Vamos comparar a vaia e o aplauso. A gente sabe que Olha, vai ser... Digam que é saudosismo. É saudosismo, sim. Mas eu acompanhei a seleção brasileira nas eliminatórias de 1969, em jogos aqui na América Latina. João Saldanha. 1970. Que garra. Uma noite eu vou contar aqui um episódio que aconteceu antes da partida no Chaco. Defensor do Chaco. Nos Defensores Paraguai. do Chaco. Vou contar 2 episódios na noite que antecedeu o jogo domingo e no jogo domingo, porque ali os jogadores mostraram uma garra, uma vontade de defender o Brasil, choraram. Isso aí nunca... Clodoaldo era um guerreiro. Pelé. Como diz o Romário, Olha aqui, Tostão. Félix, Carlos Alberto, Everaldo, Rildo, Tostão. Brito. Mas
Que vontade de jogar pelo Brasil Que e como isso saudade. O contagiava a gente. Clodoaldo tinha uma O garra. presidente era o Médici naquela época, né? Como Era o Médici. diz o Romário, o Clodoaldo tinha uma garra que parecia que tinha 2 pulmões. É. Olha, e o figura. movimento hoje em Porto Alegre e no Rio O Chicão Grande nem ouviu do a piada. Sul. Quando o Chicão contar tá, a piada, ele tá lindo. eu vou ele- olhar pro Ele lado tá e não vou prestar caçando atenção Pokémon. mais. Ele tá caçando. Ele Tá no jogando Pokémon. Tá jogando. ele nega. caçando. Ele tá- Por que essa agressividade? Ele de uma levantou, pessoa foi atrás da humilde? câmera ali, voltou. Era um Voltou. Pokémon que ele foi pegar. Já pegou. Ele foi pegar um Pokémon. Já contabilizou mais um. Ele foi pegar um Pokémon ali. Tem um GIF. posto de Pokémon ali, ó. Logo Eu ali. e a cara no estilo GIF. Ele tava olhando o nosso Olha aqui, ó, GIF no esse Face. Esse teu gift aí é de dom ou de presente? O GIF foi feito aqui. É um não GIF, tem é um uma lista. vem. Eu entendi gift. Não, é o é o GIF, GIF. Gente, aqui- GIF é aquela coisinha, aquele joguinho que também é Ah, um aplicativo é um que a gente faz assim. Pokémonzinho, Eu daí sou fica muito assim. antigo para essas coisas. Olha, Não, o próximo GIF vai ser o Marne Barcelos que vai fazer. Gente, falando... De cueca. Daí já não sei. Ele não Bom, usa pelo isso. menos pança não tem. Ele não usa... Pança é bom. Eu não vi essa palavra há muito tempo. Pança. Porque tem pançudo aqui, não tem pançudo? Que é o Ele pançudo. não usa mais cueca. Olha aí, ó. Quem é o Isso aqui, pançudo? Olha, não, eu deixa- pensei que era deixa- pança, ele apontou pra ti. Não, não, não Vitorino. foi pro Borde. Foi Não, pra pode ter ti. Vitorino, pode ter Vitorino. Não, e Eu olha o que tô- aconteceu. Não, Quem é o tá pançudo? bem claro que eu não tenho pança. O que é isso aí? Essa aliança que você vê é outra. Vitorino, Assim, Vitorino, ó, vamos ao... Quem é o pançudo? O corte lá veio em ti. Até os câmeras. entendeu? Até os câmeras. Conspiração dos câmeras. Mas como isso? Conspiração. Olha aqui, ó, gente, deixando a pança e o camarão de lado, em Uruguaiana, o Leonardo manda uma mensagem sobre Que aqui. insinuação é essa? Quem é camarão aqui? Tu já olhou a tua cor? Câmera, close nele, close. Close Começou. close No Eu e o senhor Burge ali, qual é o Close problema? no Marne Barcelos e verificando a cor. Olhem a cor e imaginem, por exemplo, com, sei lá, aquele molho de cunhaque, coisa e tal, um molhozinho de Vitorino. alcaparras, um negócio assim. Eu gostaria de agradecer meu querido amigo, meu barbeiro, ele adora ser chamado de barbeiro, o Ademir, né? Que fez um corte bonito E hoje. ainda existe Muito isso. bem. Ah, existe. Eu vou Ele fazer- falou que quer cortar o teu cabelo, E quer nessa aí rapidíssimo. é Ele quer menos 2, 40, um pra tá cada lado. entendendo? É bom ele ser rápido, né? É menos 40. Se ele quer cortar o meu cabelo, é bom ele ser rápido. Olha aqui, ó. Gente, o Leonardo lá de Uruguaiana, abrindo o assunto quinta-feira, segurança, ele diz que, ao contrário do que se imagina aqui em Porto Alegre, onde a coisa foi relativamente tranquila, a violência de sempre, o assalto aqui, um roubo ali, que tem todos os dias. Mas ele disse que lá em Uruguaiana, a cidade foi um caos hoje. Ele falou que acharam uma mala suspeita na cabeceira da ponte internacional, continua fechada, aguardando especialistas que estão indo de Porto Alegre para olhar o que é. Os chegar lá. professores, convocados pelo CPEG de lá, estão no centro da cidade fazendo manifestação, ou estiveram. Familiares de policiais se acorrentaram em frente ao batalhão da Brigada Militar. E boa parte do comércio local esteve fechado pela falta de policiamento. Fecharam bancos, lotéricas e algumas lojas sequer abriram. E os bancos aqui abriram, né? A O gente Leonardo tava- manda um abraço do pessoal da Fronteira, que diz que adora o programa. Obrigado, abraço, Leonardo, abraço. Uruguaiana. Leonardo. Um abraço. Falando em comércio, olha o que diz Paulo Cruz, que é o presidente do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. Tinha mais policial na rua hoje do Verdade. que cliente. verdade. Eu confirmo. O Não foi o Cindy primeiro. Lojas fechou agora no início da noite o balanço do impacto das mobilizações de servidores. O receio afastou os clientes, principalmente do centro de Porto Alegre. O número de queda no faturamento foi bem grande. Estacionamentos tiveram 50% a menos de movimento em média, conforme a sondagem da entidade. Em cada 10 funcionários não foi trabalhar. Lojas do centro registraram média de vendas 30% menores. Alguns estabelecimentos fecharam até mais cedo, inclusive em vias mais movimentadas do que em dias normais. Várias pessoas disseram isso. Tem mais polícia na rua hoje do que nos outros Eu dias. confirmei pela manhã, dona Carla. Hoje pela manhã. Foi recolher a De fera. novo, cara. Foi recolher a fera. Roubaram a férias. Não é de novo. As minas deu Burge, certo hoje no senhor Burge, trabalho. não deixa nunca eu falar. Não, o Marne vai... nós vamos Quantas abrir vezes eu encontro o Burge no centro da cidade? O quê? Também tem negócios no centro da cidade, Não faça assim, não entrega o colega. Um dos meus Nós somos escritórios fica no no centro centro. da cidade, Não nós sei. temos negócios na região. Tem negócio lá.
o Marne, o local de encontrar o Marne trabalhando para é a Banca Fronteira, na esquina da Borges com a José Montalvão. Lá. De vez em quando eu passo lá para tomar todos os dias, todos os dias. Compro alguns filmes, compro algumas revistas espanholas. Porque ele importa, ou vem de São Paulo, um número grande de revistas que vem da Espanha, revistas espanholas. Eu compro 4 ou 5 por mês. Eu adoro ler em espanhol, principalmente pelas notícias. Notícias históricas, né, sobre a história. O telespectador, às vezes, é uma pessoa simples. Mas tu acha que ele acredita nesse teu Godot? Não. Porque vai às 7 da manhã para comprar Mas que revista 7 da manhã espanhola. não tem nada aberto. No centro. Mas que 7 da manhã? Ele vem para 7 horas da manhã. Eu fico chocado. O mercado da sacanagem. Que Sabe vai que recolher eu a pira da noite. Porque Volta, assumir por que vai fazer o favor. fechamento do caixa. Por que os inferninhos não fecharam? Marne. Lobby Ao de Marne. policiamento ostensivo, Marne Barcelos. Vi uma série de policiais, coisa que eu não vejo todos os dias. Vi muitos carros da Polícia da Brigada Militar circulando. Fiquei muito satisfeito de ver a postura desses policiais. Pelo menos no horário que eu estive no centro de Porto Alegre hoje, pela manhã, eu vi um excelente policiamento, muito melhor que outros dias e que verei amanhã, com toda certeza. Então, alguns vão chegar à conclusão de que esse movimento tem que se estender. Mas olha, não foi bem assim, né? Porque assalto a ônibus na linha T2 hoje. mas verdade. Isso acontece Lotérica assaltada também na Avenida Praia de Belas agora, final de tarde. Ah, O eu sempre vou hipermercado Big, no Barra Shopping, Foi também foi assaltado. Aliás, não foi o hipermercado, foi uma loja que fica dentro do hipermercado, uma Exatamente. loja de celulares. Exato, eles né? levaram 30 celulares, uma coisa assim, né? assim. Agora, peraí, dentro do shopping, dentro do Big, pô, não tem segurança? Não, diz que vão aumentar a segurança. O problema não é da polícia, aí Não, é verdade. É da gestão do shopping, né? É. A direção do shopping lá que tem que ver como é que entra dentro de uma Que loja. cobram uma fortuna pelo Dentro do estacionamento. mercado. Não, a fortuna de estacionamento. Condomínio. Condomínio dos lojistas é caríssimo. Aí, peraí, né? Bem Aí lembrado. virou bagunça. Boa noite, bancada. Aqui pelo e-mail atualidades@pampa.com.br. A seleção brasileira de futebol há muito tempo não é mais esporte. É somente negócio. E amor à camiseta, kkkkkk. Eles nem sabem o que é isso. Ademir Weber, de Palmeira das Missões. Me permita- Abraços a todos. Valeu, Palmeiras. Me permita discordar, e quem discorda é a dona Letícia Guimarães, aqui de Porto Alegre. Ela disse, por favor, falem da seleção feminina de futebol. Essas mulheres fazem o que podem, sem dinheiro e sem nenhum apoio. Olha, a diferença da garra e da dedicação das meninas para os meninos hoje foi É sangue no olho das meninas, né? Constrangedora. São mulheres. São mulheres. Não, e aí, o mundo é dominado pelas mulheres. E aí teve um repórter, A senhora concorda? que foi comparar, Claro, como não? o repórter que foi comparar a Marta com o Neymar. Aí a Marta, muito 5 educada, vezes melhor do mundo. aí a Marta respondeu, depois que ele ganhar os títulos que eu já ganhei, for 5 vezes o melhor do mundo, você me faz Ela a falou pergunta isso? de novo. Falou longe do microfone, mas falou, os repórteres ouviram. Quer dizer, é a diferença que existe entre o mundo milionário do futebol masculino e o mundo do futebol feminino, que também é milionário, mas fora daqui, né, Chicão? Nos Estados Unidos, campeonatos europeus. Alemanha, Suécia, Campeonatos europeus, equivalente futebol ao feminino. masculino. Aliás, os Estados Tem toda Unidos a é a razão. maior força. É a maior força e é a favorita, força, ganhou já hoje, né? na abertura. E o Carlos Eduardo está brabo. Pessoal, eu quero que as Olimpíadas vão para... Não faz assim. Não faz. A Ah, sociedade, tá ele aí, tá continua. tudo A legal. sociedade gaúcha está em pânico e esse papo que essa quinta-feira foi normal é mentira. O pânico está no ar. É a Agora, o opinião pânico do- existiu. O do que o Carlos, pânico claro. existe. Vazia. Além do pânico, o prejuízo. Porque as pessoas que são diaristas, que são horistas e que ficaram com medo, e todos ficaram com medo, não foram trabalhar. Esses não têm volta. Perderam o dia de trabalho. Quem vai pagar a conta no final do mês? Este é o drama vivido pelas pessoas que não têm a garantia. Por que tem a carteira assinada? Eu cheguei atrasado, não fui, tive medo. O empregador disse, entendo e tal. Mas quem ganha dia a dia, quem trabalha por hora, esse teve um prejuízo irreversível, não recupera mais. Olha, a dona Luciana de Viamão mandou uma mensagem diferente. A dona Luciana disse, a Brigada Militar sempre nos protegendo, com ou sem salário. Muito obrigado, verdade. a Brigada Não, Militar. É preciso... Valeu, dona Luciana. Muito bem lembrado. verdade. Muito bem Luciana lembrado. de Viamão, obrigado pela sua participação.
É verdade. Estão honrando a farda dia e noite, né? A Brigada Militar. Vocês conhecem? Diga, Não, vocês conhecem o jornalista Paulo Henrique Amorim? Todo mundo conhece. Claro. Né? Ele foi condenado a pagar R$40 mil por ter postado no seu Face umas imagens do ministro Gilmar Mendes vestido com uniforme nazista. Ele disse que aquilo é um livre exercício do jornalismo, da brincadeira, da galhofa. Virou um galhofeiro. Quer dizer, 40, foi em primeira instância, claro. Ele vai evidentemente que vai recorrer. Mas vai multado em 40. Vai perder, claro. R$40 mil. Já imaginou o Gilmar Mendes? O Gilmar aparece de fotografia com aquele beijo assim. E o Paulo Henrique Amorim com um beijo assim também. Os dois beiçudos, né? Os dois beiçudos. Agora, Marne, eu O sou Paulo o Henrique cara... Amorim tem Eu identificações. sou o cara, ideológicas. talvez, aqui da bancada mais direita que tem uma ascendência alemã, minha mãe era filha de austríaco. Eu acho que qualquer cara que faz uma apologia ao nazismo, ele tem que ser preso. Porque o nazismo foi uma das páginas mais negras da nossa história, sabe? Então, eu acho que mesmo de brincadeira, tu não pode... É o tipo de brincadeira que eu não aceito, por É brincadeira que de mau muitas gosto. pessoas morreram nessa brincadeira, sabe? Muitas. E milhões de pessoas. 70 gerações. milhões. Não pode ser isso. Não se Existe um brinca partido neonazista que cresce na Alemanha, sabia? 22% É um da movimento, população. é um movimento. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. E outra Muito coisa, perigoso. Chicão, você sabe que existe até hoje pessoas que sustentam de que o nazismo não existiu. Dizem que foram imagens montadas. Quer dizer, olha o absurdo. Olha o absurdo. Olha o absurdo que Algumas algumas pessoas... Treblinka, Auschwitz não existia. Em relação ao Paulo Henrique Amorim, ele já tinha sido condenado por ofensas ao jornalista Heraldo Pereira, É da Rede verdade, Globo. é verdade. Fez uma brincadeira de mau gosto, ofendeu o jornalista e ele foi condenado a pagar uma indenização. E agora, da mesma forma... Agora, Ministro Gilmar Mendes. Agora com o ministro Gilmar Mendes, vai perder. Ele só compra bronca. É que o Paulo Henrique Amorim, esse a gente já conhece a turma dele, né? Ele já se identificou, já... Agora é preciso dizer que o TRT ontem... Desembargador, ontem à noite... Exatamente, a gente caçou discutia, liminar, a gente discutia aqui no Atualidades Pampa a liminar que concedia Determinava o fechamento. não concedia, mas determinava o fechamento de alguns bancos, E né? e aí a gente ficou naquela expectativa, será que o TRT realmente vai aceitar isso ou não? Será que vão recorrer? E o TRT, então, por uma questão caçou a liminar. por uma questão até de honestidade, de justiça, né, Burt? Vamos deixar bem claro, o desembargador que cassou a liminar, ele foi extremamente coerente, lúcido e racional, que é o que se pede da justiça. O desembargador disse o seguinte: acabou a obrigatoriedade, cassou a liminar. E ele determinou que fosse transferidos à direção dos bancos em face de manifestações do poder público que pudessem gerar a insegurança, dando a opção do banco de fechar as suas portas em caso de risco grave à segurança. Quer dizer, o desembargador diz, a justiça não tem que se meter nisso. O banco, olha, a coisa está feia, tem um tiroteio na frente, o banco fecha e pronto, determinação. Quer dizer, eu não lembro o nome do desembargador, mas para fazer justiça, parabéns, desembargador. A sua decisão foi sábia. É isso que se espera da justiça. Do magistrado. É uma visão global, é uma visão do todo da coisa. E não uma visão fechada, algo que atende um interesse específico. Quer dizer, finalmente se viu que o nosso TRT4 não é tão apaixonado assim por sindicato. Vai falar, Burdi? Queres falar? Eu quero trazer aqui um documento que eu obtive hoje na Secretaria Estadual da Fazenda. Este é um programa que se diferencia porque nós não é apenas a referência de números, nós temos a oportunidade de buscar documentos, trazer documentos. Nós temos a oportunidade, como fizemos ontem, telefonar para o assessor da Casa Civil do Palácio Planalto, da Presidência da República, obter uma informação, dar informação no ar. Então, eu trago para a discussão aqui o documento que se chama Boletim de Pessoal do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para mostrar que a situação é mais do que grave. Ontem chegou a ser aventada a possibilidade, todos nós aqui concordamos, quem sabe retira parcela do valor pago aos aposentados de um poder, de outro poder que recebem mais. Então eu vou dar números redondos aqui para desenhar esse quadro cuja saída é cada vez mais difícil. Do valor total da arrecadação,
o Poder Executivo compromete 81% com pessoal. 81%. 1 bilhão e 200 milhões de reais. Poder Judiciário, 10,5%. Justiça Militar, 0,1%. Assembleia Legislativa, 1,9%. Tribunal de Contas do Estado, 2,1%. E o Ministério Público, 3,8%. Vamos nos situar no Judiciário. A gente imagina, mas tem... O pessoal do Judiciário ganha bem, é claro que é um salário diferenciado, vai ficar, faça um parênteses, vai ficar mais diferenciado ainda, porque ontem o Congresso aprovou o aumento do piso dos ministros. Os ministros do Supremo Tribunal Federal ganham hoje R$ 33.700. A partir de janeiro ganharão 39,2. São 11 ministros? Bom, não, mas acontece que tem um efeito cascata. Subirão os salários de todos os parlamentares do Congresso Nacional, Senado, Câmara dos Deputados, de todos os deputados e assembleias legislativas e de todos os vereadores das 5.541 câmaras municipais. Por quê? Porque o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal é o parâmetro. Então, esse efeito cascata vai ser devastador. Volto à análise e, para concluir, a análise do que representa, por exemplo, o judiciário em relação aos seus aposentados. O governo paga mensalmente 56 milhões de reais para os aposentados do Poder Judiciário. Se houver um corte, como chegou a ser sugerido, corta 50%, mas que coisa animadora, vai reduzir em 23 milhões. Quer dizer, do Judiciário vem para o Caixa Único 23 milhões. Para uma despesa de 1,2 bilhões é praticamente nada. O que eu quero acentuar é que o comprometimento do Poder Executivo com 81% de tudo quanto é arrecadado é um valor de uma solução muito difícil. Como disse ontem na tribuna da Assembleia o deputado Vinícius Ribeiro, muitos ganham pouco e poucos ganham muito. Para mudar isso, só Moisés dividindo de novo o mar vermelho. Tem que dividir o bolo tributário que vai para Brasília e o que volta. Aí é uma outra... A gente volta sempre para o mesmo ponto. Sim, o governo federal não vai abrir mão de um centavo. Já fez esse favor de dar anistia até dezembro em relação ao pagamento da dívida. Porém, mais do que isso, não vai fazer, porque também está comprometido, também está estrangulado. A saída ainda é a promoção do desenvolvimento para que o Estado possa arrecadar. E isso é um processo lento e é um processo incerto que vem ocorrendo. Hoje pela manhã pude acompanhar a fala do juiz Sérgio Moro na comissão que debate os 10 artigos contra a corrupção. Calmo e sensato, chega a ser engraçado vê-lo responder questionamentos na casa e mais engraçado ainda a cara dos deputados governistas tentando de forma velada denigri-lo. Abraços a todos. Jefferson de Canoas. Alguém viu a participação do Sérgio Moro? Eu assisti, acompanhou? Já tem coisas. E aí a internet traz algumas partes também. É que assim, o juiz Sérgio Moro, o que de mais importante saiu no comentário dele foi a posição contrária ao fórum privilegiado dos parlamentares. Ele acha que a coisa tem que ser na justiça comum. E a preocupação também da delação premiada, que querem acabar com a delação premiada. Querem mudar as regras de tal forma a tornar ela impraticável. Claro que estão legislando em causa própria. Claro que o Congresso está todo enterrado, salvo raríssimas exceções, está tudo enterrado em propina, em caixa 2, esse tipo de coisa. Agora, é importante que o juiz Sérgio Moro se manifeste, porque é importante que, através da palavra do ministro Sérgio Moro, se tenha a posição do mundo jurídico, se tenha a posição dos juízes. A Associação de Magistrados Federais está apoiando de forma incondicional o juiz Sérgio Moro. E eu acho isso importantíssimo nessa hora. Porque a pressão que esse juiz não é corporativismo. Não. Essa defesa transcende o corporativismo, é uma necessidade, porque o juiz Sérgio Moro vem sofrendo uma pressão, vem sofrendo ameaças. O que esse homem está vivendo internamente
Pouca gente sabe. Ele é pressionado por políticos que ofendem, que o atacam, que querem criar regras para mudar. Olha, eu não acho que o juiz Sérgio Moro esteja 100% certo em tudo. Ele cometeu erros e vai cometer erros ainda. Ele é humano. Mas o resultado do trabalho deste magistrado vai mudar a cara da política e da ética brasileira. Já está mudando a cara da Graças ao trabalho dele. brasileira. Graças ao Dona trabalho Carla, eu quero aproveitar, deixa Seu Marne. do senhor Burti, que falou de Moisés, da divisão do mar e dos 10 mandamentos. Esse foi esperto, né? Porque pegou a maré baixa e disse que abriu o mar. Eu trouxe... Não adianta, Por favor. Cara, ficou a Bíblia. Não, mas ele cometeu uma heresia. Pode cair um raio Quer agora. jogar que ele vai me desconstruir, porque eu vou Caiu um falar? raio. Eu trouxe aqui para vocês uma das maiores obras da literatura mundial, que deu o Prêmio Nobel de Literatura a um cidadão sueco chamado Per Lagerkvist. Esse homem recebeu o Prêmio Nobel de Literatura de 1951 com esse livro aí chamado Barrabás. Esse livro é uma edição da editora O Cruzeiro, que não existe mais, que pertencia aos diários e emissoras associados, que conta a história daquele que foi crucificado ao lado de Jesus. Teria que ser crucificado, mas foi perdoado. E ele que era o criminoso, e claro, Jesus não era. Ele sai dali revoltado com o mundo, cometendo outros crimes, até que a fé de Cristo chega ao seu coração. Este livro, e o filme foi feito pelo Anthony Quinn, que viveu o Barrabás, é um dos filmes mais lindos para as pessoas que são cristãs, para as pessoas que acreditam na fé, que acreditam no ser interior, na ontologia, na beleza de se conhecer. Este livro, não sei onde você vai encontrar, é um livro raro, um livro fabuloso, especialmente para as pessoas que têm fé, que as pessoas que são cristãs e que amam a fé cristã através da bondade, da paz interior e da transmissão das coisas boas. Eu recomendo muito para vocês. Barrabás. Vale a pena ler. O Anthony Quinn não ganhou o Oscar por esse filme? Não, ele ganhou pelas Sandálias do Pescador. Sandálias do Pescador. Tá Voltando a um assunto de ontem, Vitorino, uma telespectadora ficou com algumas dúvidas, enfim. A assistência judiciária gratuita era concedida pela simples declaração de que a pessoa não podia suportar as despesas do processo. É o que diz a Lei 9.000. Acabou virando um oba-oba, segundo ela, né? Agora, os juízes estão exigindo a comprovação de renda. O Vitorino sabe que parte da taxa judiciária vai para a OAB? Questiona ela. O advogado, mesmo que seja de forma gratuita o feito, ele cobra honorários, o que é errado. As custas judiciais não subiram. Existe na conta das despesas de condução mais de 5 milhões para devolução das partes e seus procuradores não retiram. Enfim, Carmen Velasquez é o nome dela. Dona Carmen, vamos lá. A OAB tem uma participação legal ínfima nas operações judiciais, tá? Vamos deixar bem claro. O advogado cobra, tem que cobrar, porque afinal de contas ele vive disso. Ele vive disso. O salário do advogado... muito advogado rico por aí. O salário do advogado é composto, como tem jornalista, radialista rico. Eu não conheço muitos, não. Nem advogado rico eu conheço. Eu conheço alguns. Se for dá para deixar eu falar? Radialista, aí aumenta a Eu conta. elogio para ti pro Burti, de alta qualidade, tem que dizer. Carlos Henrique Schmidt, meu amigo do Plaza Rafael. Carlos Henrique. Chicão, manda um forte abraço pelas oportunas e inteligentes intervenções de Vitorino e Armando Burdi, essas duas enciclopédias ambulantes. Abraço, Carlos Henrique Schmidt. Olha de do quem Hotel do Grande Meu Sul. amigo. De quem veio... Meu Tu grande tá bem, hein, amigo. querido? Eu acho que com essa aí o almoço nosso tá garantido. O ano todo lá no Plaza, que é maravilhoso, né? Um abraço, Carlos Henrique. Um abraço, Carlos. Obrigado pela participação. mas voltando. Eu estava respondendo a nossa telespectadora para explicar para ela o seguinte, olha só, as custas judiciais aumentaram, sim. Os juízes exigem, sim. Tudo isso eu disse ontem. Eu queria saber o que exatamente a senhora quer dizer com participação da OAB. O advogado tem que cobrar. Ele vive dos honorários e da sucumbência. A senhora sabe que tipo de sucumbência os advogados estão recebendo? Tem ações, eu posso trazer aqui umas 10... 300 reais, 400?
Não, agora está em 800. Ação que dura 3 anos, 4 anos, aí no final o juiz é um horror. determina de sucumbência, R$800. Não, é um horror. Sabe? É assim, o novo CPC agora quer mudar um pouco, mas tem que mudar a mentalidade dos magistrados e entender que tem um caráter alimentar a sucumbência. Honorários advocatícios são negociados entre o advogado e o cliente. Se o cliente não quer pagar, não paga. Se o cliente não quer pagar, não. Se ele não pode pagar, não paga. Se ele não aceita o valor, é uma negociação direta entre um profissional e alguém que precisa desse profissional. Agora, eu não sei o que a senhora está dizendo com participação da OAB, como se a OAB ganhasse dinheiro com o aumento das custas judiciais. Para que a senhora saiba, a própria OAB ingressou com uma ação contra o reajuste, que em alguns casos passou de 400% a 500% sobre as custas judiciais. Então, por favor. A OAB tem o seu orçamento baseado no pagamento da anuidade que cada profissional faz. Já passaram, a inscrição passou de 100 mil, mas deve estar pagando em torno de 70% disso, 60%, a inadimplência 70%. É muito grande. Bom, a inadimplência é grande e tanto é verdade isso que a OAB vem mantendo. Nos últimos 3 anos, a OAB não aumentou a anuidade. Qual é o e a anuidade hoje da OAB? É um salário mínimo. Boa noite, Carla e magnífica bancada. Obrigado. Se o criador do Pokémon GO desenvolvesse um aplicativo que mostrasse onde estão os bandidos de Porto Alegre, região metropolitana, teríamos que andar com servidor para comportar tanta informação, pois são mais numerosos que os ácaros que orbitam em torno de nós. Abraços a todos, Giovanni Prestes. Falando sobre isso, lá em Pelotas, não sei se vocês viram, no Presídio Regional de Pelotas, um caminhão estacionou, deu ré e derrubou o muro. Isso aí teve num filme, isso aí. 6 presos. Teve num filme. Fugiram do presídio. Simplesmente isso, um caminhão estacionou, deu ré e destruiu o muro. Só isso. Pro Burde agora. Que horror. Janice Yepper, uma morena muito bonita, disse que a tua gravata tá um show. E eu queria saber qual é o nome da tua gravata. O nome? Uma gravata. Monsieur, qual é? S'il vous plaît. É Rue de la Paix. Rua da Paz. Rua da Paz. Rua da Paz. E foi assim, É Paris, Rua de la Paix. Rue de la Paix. A gravata do Bourdieu. É o centro mais fashion de Paris. Quando for a Paris, não deixe de Gênesis, visitar. a gravata do Bourdieu não fala português. Não. Falando isso, quando forem a Paris, Pra quem não diminuiu muito o turismo, hein? Sim, a violência. Diminuiu muito o turismo, as pessoas não estão optando. É verdade. A Rue de Pela la Europa. A Rue de É la uma Paix, para quem não situação sabe, é uma pequena preocupante. travessa da Santo Honoré, lá do norte, perto da Catedral de Notre Dame. Olha aí, hein? Vamos vamos contratar Gustavo Duru como nosso guia na próxima viagem a Paris. Porque ele é o rei. Amigo, abre o Google aí, por favor. O Vitorino vai falar com uma mulher em 30 minutos, a mulher entregou tudo. Leva a casa, leva o carro, leva o meu corpite, tudo. É muito desdobre. É impressionante, né? Eu fico impressionado. Impressionante. O quê? Sabe Todo mundo tudo? elogia o Vitorino. Todo mundo. Sabe tudo. 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 Doutor sabe tudo, papai sabe tudo, A tio inveja. sabe tudo. A inveja, ela A inveja, dói. sim. Machuca, Ela dói. machuca. Eu Ela sei, dói né? fundo. Machuca. O senhor gostaria de ter mais Machuca. cabelo, que eu sei. Deixa. Não, porque a careca é elegante. Nesse ponto, o Chicão tem razão. Olha aqui, ó. O Chicão não é careca. Tem O Chicão é careca. Chicão raspa a Carecas, cabeça. elas gostam Agora, mais. o Vitorino... Bruce Wills, que é o meu apelido na rua, né? Bruce Wills. Gente, eu vou pedir uma coisa pra vocês. As pessoas estão mandando algumas mensagens aqui, e são mensagens que a favela lá tá esculhambando, mas são mensagens sérias. Eu não vou colocar essas mensagens no ar, gente, sobre... É o GIF. O que é? GIF vai e volta, que nem a foto minha com a Bruce cara Wills. no Facebook. Te É que botei ele não no sabe o que é GIF, viu? Explica pra ele. não, eu vou te mostrar o GIF. Nossa, É a nova moda do Facebook. Sei. Tá voltando, vai. Gente, as pessoas estão mandando mensagens aqui pelo WhatsApp, muitas das mensagens reproduzidas do Facebook. Eu vou pedir licença aos nossos telespectadores, mas eu não vou reproduzir essas mensagens e não vou ler essas mensagens, porque isso aqui, notadamente, tem um componente de assustar, de aterrorizar a população de algumas vilas.
falando que é ameaça na vila tal, vão invadir a vila tal, traficante da vila tal vai invadir a vila tal, coisa e tal. Eu recebi pelo menos uma dúzia dessas mensagens com textos diferentes, com o nome de vilas diferentes. Gente, isso aqui tem outro objetivo e eu honestamente não vou patrocinar esse tipo de desinformação. Tá? Agradeço aos senhores, mas não vou colocar isso aqui no ar. Falando em informação, quais são os aniversariantes de hoje, Marcos? Olha, nós temos muitos aniversariantes. Vivos. Não, alguns já faleceram. Louis Armstrong. Precisa falar nele? Esse é preciso falar. Esse fora de série. O mundo é maravilhoso com ele, né? Chatmo. Como é que é a pronúncia? Chatmo. Como é que se diz? Chic to Chic, eu prefiro a voz dele. Satmo. Eu não sei, ele gravou o Tic to Tic, Gravou, osso a osso? Tic com a voz. Você gosta de dançar do Tic to Tic? O Louis Armstrong... Você estava no céu? O Louis Armstrong era genial. Era genial, era um grande trompetista, que as pessoas aqui no Sul chamam de pistão, né? Você sabe que ele era amigo do Glenn Miller, né? Eu tenho um filme que o Glenn Miller visita ele na casa noturna e os dois tocam juntos. É uma coisa fantástica, né? Uma coisa fantástica. O produtor dele uma vez ofereceu para fazer a cirurgia, para tirar o calo que ele tinha. Eram 2 calos que ele tinha nas cordas vocais. Ele disse, nunca. Não tiro, senão eu perco a marca registrada dele, que era a voz rouca. Né? Outro aniversariante de hoje, completando 80 anos, você vaiado, Joaquim Roriz, ex-governador do Distrito Federal. Não me vaiaram, então vou tudo bem, né? Mas agora, o grande aniversariante do dia, completando 55 anos, o senhor Barack Obama. O Barack Obama, estadista, presidente dos Estados Unidos. Parabéns ao Barack Obama pelo seu aniversário. Quantos anos está fazendo o Babá? 55. Como é que o senhor disse? Babá. Babá. É o Gugu e o Babá. Entendi. Outra coisa, né? Em todo caso. O Max Cavaleira. Max Cavaleira, daquele grupo Cavaleira. Não, Sepultura. Sepultura, né? Mas ele fez um outro grupo com o nome também. Sim, ele montou outro Cavaleira. Na verdade, quando ele saiu do Sepultura, o Sepultura mudou bastante o perfil. E ele ficou sem banda, né? Virou um músico. Outro aniversariante, o Billy Bob Thornton. Vocês já ouviram falar nesse ator? Está completando hoje 61 anos. Esse cidadão fez muitos filmes, mas se notabilizou porque foi casado com Angelina Jolie. Isso. Foi casado com Angelina Jolie. Hoje são esses os aniversariantes. E ela terminou o casamento porque parece que faltava alegria no casamento. Mas impressionante impressionante. A alegria do casamento tá ótimo. Era um casamento meio casamento triste. Só tinha depressão. Papai, mamãe e depressão. O casamento era meio caidão. Ele não tinha... Ele não tinha pança. Não tinha pança. Carla, já que Marnes citou Barack Obama, os jornais norte-americanos destacam hoje, em mais um lance de seu esforço pela reforma do sistema penal norte-americano, o presidente Obama assinou ontem a comutação da pena de 214 condenados na esfera federal por crimes relacionados a drogas. Foi o ato de clemência presidencial com o maior número de beneficiários em um só dia desde mais de um século. Entre os favorecidos de ontem, 67 cumpriram sentenças por prisão perpétua. É isso que eu quero... Dois aspectos a acentuar. Primeiro, aqui no Brasil debatem muito o perdão, não deve ver o perdão, lá está aplicando o perdão. Agora, 67 desses 214 condenados por problemas relacionados à droga estavam cumprindo, Gustavo, prisão perpétua, doutor. Então lá... A coisa funciona. Não tem brincadeira? Não tem brincadeira. As pessoas nós têm imaginávamos que fossem, em consequência, sentenças por homicídio. Não, é sentença por envolvimento com gangues internacionais. Eliminam da sociedade prisão perpétua. Acabou. Os crimes federais que lá são investigados e denunciados pelo FBI têm penas muito severas nos Estados Unidos. Alguns estados têm pena de morte, mas os crimes de trânsito têm penas severas. Os crimes de trânsito têm penas, mas os crimes federais... É outra história. Israel agora foi criada uma nova lei em Israel, dando a maioridade para meninos de 12 anos de idade. Quer dizer, eles podem ser condenados, sim, a partir de 12 anos de idade, porque eles querem coibir o terrorismo. Foi reduzido de 14 para 12. Para 12 anos de idade em Israel. Não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Agora, essas penas são cumpridas. Aqui no Brasil
Aqui no Aqui, Brasil, 17 os anos. desembargadores se reuniram com o presidente do Tribunal de Justiça, se mostrando preocupados que o governador não atendeu a ordem de que os presos têm que sair da delegacia e têm que ir para a penitenciária para o presídio. Mas não disseram qual presídio, né? Só disseram que tem que construir, tem que acabar o de Canoas e o de Montenegro. A senhora tem formação em direito. O que o juiz faz? O juiz pede ou manda? Ele determina. Manda. E obedece quem quer, né? Não, que é o não, governador não do pode. estado. Mas Aí tá errado. aí também tem um bom senso, existe o limite. Existe o limite do dispositivo legal. Quando um magistrado, no capítulo do dispositivo de uma determinação, de uma sentença, pede algo impraticável, você não pode... Como é que vai botar para... O que tu queres dizer? Eu quero Queres dizer que o governador está certo ou estão certos os desembargadores que estão reclamando? O que eu quero dizer é que se todos os sindicatos de serviços públicos entrar na justiça pedindo pagamento integral e os juízes derem procedência a todos, o Sartori vai tirar dinheiro de onde? De onde? Da mesma forma. Os magistrados determinaram que todos os presos sejam removidos das delegacias e colocados em presídio. Mas Não que tem presídio? lugar. Não tem lugar. Vou onde? Então, Vou assim, mandar para casa, é isso que eu quero chegar. Nos Estados Unidos eles ficam presos, né, de forma perpétua, e aqui no Brasil eles vão para casa. Vão pra casa. Porque não tem Mas lugar. lá a iniciativa privada também está nos presídios. Mas aqui também tem que estar, Pois porque então, vamos abrir o país. o Estado já comprovou que ele é ineficiente. Incompetente. E É verdade, incompetente. é verdade, é Então verdade. só resta a iniciativa privada. Falando ainda no presídio de Pelotas, boa noite, bancada pampeana. Nessa quinta-feira, em Pelotas, por volta das 12 horas e 30 minutos, na área residencial do bairro Coab Tablada, onde está localizado o presídio. Os moradores presenciaram a ação de um caminhão que, andando devagar de marcha ré, destruiu uma parede do presídio. Os presidiários cerraram as grades e saíram tranquilamente e entraram em 2 carros que vinham de apoio, criando pânico na cidade. Amigos Vitorino e Burdi, o que esperar da segurança pública do Estado? Está na hora do Exército entrar? Abraços, Daniela Bordinhão e Sandro de Pelotas. Eu sempre achei que a simples... Tem um jargão utilizado por jornalistas, por forças policiais, que é a Operação Presença. Se a Força Nacional vier aqui, ficar 15, 20, 30 dias, não vai ter custo para o Estado. Esse custo é sustentado por Brasília. É a Operação Presença. Olha, vieram aqui e tal, e fizeram movimentações, inibe. Para tratar com esse problema, a inibição tem uma função muito forte. Quanto ao Exército... Por isso aí, eu e a Carla estamos falando, faz um ano, né, Carla? Por que não traz a Força Nacional? verdade. Vai para Lagoas, vai para Piauí, Ai, não custa precisa, nada. ai, não tem toda Ai, não- essa necessidade. Não tem necessidade. Sim, Pô, tem sim. fecha um dia Porto Alegre, não tem necessidade? Pois é. Toque de recolher. E Como assim? quanto ao Exército, só informar a nossa telespectadora que não, o Exército tem uma previsão constitucional, ele tem um enquadramento constitucional de ação. O Exército só pode atuar quando o ataque é ao país, Ao território. não ao cidadão. Mas Então, é uma previsão constitucional. eu quero ressaltar, e estive recentemente, há 2 meses, no Comando Militar do Sul, um café da manhã, em que houve uma ampla exposição, o comandante, o general Pujol, nos mostrou a operação, eu relatei aqui também, a operação que a Polícia Federal faz em conjunto com o Exército no sentido de policiar as fronteiras, para evitar a entrada de contrabando e a entrada de armas e a entrada de drogas. O resultado foi excelente e esse serviço é permanente, o Exército está lá. Quem é que defende a Amazônia? Quem cuida daquela imensidão, ainda que com recursos parcos? É o Exército. Então, o Exército não faz a cobertura de segurança nas cidades, até o caos é tão grande que o primeiro recurso que se imagina seja o Exército. Não Mas é o a Exército função constitucional. Não é função constitucional. Teria que mudar a Constituição para isso. Não tem como fazer uma emenda, alguma coisa Mas que não coloque dá, como... não dá, sabe por quê, Carla? Não é Porque possível, o treinamento é completamente diferente. O soldado, ele é treinado para matar. O soldado, ele é treinado, ele é preparado para matar. O policial, não. O policial é preparado para prender, para fazer operação de cerco, fazer operação de tocaia, cumprir determinações judiciais, para operações urbanas. O soldado, não. O soldado é preparado para matar.
O soldado pega uma arma, saca um fuzil FOL e atira no meio de uma área urbana, até a bala parar, ele matou 5. Então, assim, é preciso... Mas ele vai ter que ir de fuzil para... Mas o soldado é treinado com essa arma. O soldado... Mas não dá pra fazer um treinamento com uma outra arma? Não dá, tem solução, mas gente. como é que Aí você o bandido na rua é treinado pra quê? Como é que você vai dar... Pra te jantar. Mas não é, Chicão. Os bandidos não é treinado. É o tipo de treinamento. Você não vai dar um revólver 38 para um soldado do Exército. O soldado do Exército usa armamento pesado, armamento de guerra. É um treinamento diferente, é um treinamento completamente diferenciado. O soldado treina para matar. O policial treina para prender. Mas como o Burdi disse, é só a figura dele intimida. Intimida total. Cara com aquela roupa Vitorino, camuflada. Aqui o Carlos Eduardo está dizendo que ele ficou meio aborrecido com a história das vilas e que as pessoas estão fazendo alarde, isso e aquilo. Talvez o ilustre Vitorino não conheça a realidade das vilas de Porto Alegre e região metropolitana. A coisa está tão escancarada que posso te afirmar que essas mensagens podem até não ser verdade, mas mentira também não parecem ser. As pessoas estão sendo esquartejadas e entregues aos pedaços. Tapar o sol com a peneira não é solução. E mataram um hoje aconteceu mais uma vez isso. E colocaram um cartazete dizendo o seguinte, isso é homenagem ao Bigode. Fica na conta do Bigode. Na conta do Bigode, que seria uma ilação ao governador, talvez, né? Não, mas eu acho que o crime na favela, na vila, que estão sendo dominados pelo tráfico, estão tomando conta, né? Tem uma semelhança muito grande, Burdi, com os crimes da Camorra. Onde eles matavam. Tinha a morte branca e a morte vermelha. Muita coisa. A morte branca era aquele que o sujeito simplesmente desaparecia. A morte vermelha da Camorra, eles faziam questão de matar em frente de outras pessoas, em local público e, se possível, vilipendiar o cadáver, porque era um recado à comunidade, era um recado às pessoas. Os traficantes aqui em Porto Alegre estão começando a fazer isso. Exatamente. Carla, posso dar um drops legal? Pessoal aqui perguntando do nosso relógio WZW, que eu sou embaixador dessa marca aqui, eu sou um apaixonado por relógio. Se tem em outras cidades a não ser Porto Alegre e também Capão da Canoa, que eu falei, tem Cachoeirinha, que eu acho uma cidade maravilhosa, na Foco Joalheria, que fica no shopping Morada do Vale. Cachoeirinha, muita gente diz assim, Chicão, Cachoeirinha é legal. Se Cachoeirinha fosse nos Estados Unidos, sabe qual seria o nome dela? Little Falls, a pequena cachoeira. Aí seria um charme. Onde é que tu mora? Em Little Falls. O Burdi ri, não tem eu tô rindo de alegre porque tu tá referindo Cachoeirinha, que é a sede da Arena do Cruzeiro. Do Cruzeiro, uma cidade muito legal. Em primeiro lugar, quero referir. Cachoeirinha tem um distrito industrial que poucos conhecem. Poucos têm. Que poucos conhecem e poucos têm. Tem um povo extremamente gentil. Olha, a hospitalidade, a generosidade com que acolheram o Cruzeiro. É grande, a renda de Cachoeirinha é grande. E outra coisa, Cachoeirinha tem as mulheres mais lindas do que o pessoal de GPA, da grande Porto Alegre. A maioria dessas meninas vem de onde? Ali deu Falls, Cachoeirinha. Lá tem a Foco e você pode fazer que nem eu e James Bond, andar com WZW. E o Marne Barcelos está combinando contigo, olha ali. O Marne tá dourado. Tá dourado hoje também. O Marne faz aniversário semana que vem, nós vamos dar um presente para ele. Opa! Eu gostaria de falar dessa, né? Isso é coisa de galera, presente para mim é tudo maravilhoso. Gift. Hoje apareceu um novo escândalo no Rio de Janeiro, a linha 4 do metrô. 1.193 milhões de reais acima daquilo que foi planejado. Se não é aqueles aditivos, aquelas coisas, não. Já descobriram 1 bilhão, vou ler de novo, 193 milhões de reais a mais nesse novo escândalo envolvendo uma grande obra no Brasil. Quer dizer, não tem jeito. Todos os dias tem uma nova operação, todos os dias tem um novo escândalo envolvendo uma obra pública no Brasil. Assim, não tem jeito. Tá aí o furo. Tá aí o furo do cofre. O furo do cofre tá aí, gente. Tanta corrupção, tanta roubalheira que não tem como dar conta. Como dizia o meu velho tio, o cara enxadado uma minhoca. Onde você vai olhar, tem gato morto na história. Tira um pelo, sai o urso. Sai o urso. Frase de Sérgio Moro.
Tu curte Barbaridade, Não, ofendeu olha, o Vitorino. eu quero dar uma dica agora para as mulheres. Olha a minha dica. Olha a minha dica para as mulheres. Chicão Tofani. Olha a dica. osul.com.br, você encontra foto dos atletas que estão nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos Rio 2016. E aí o título é o seguinte, ó, atletas dos Jogos Olímpicos estão usando o aplicativo de namoro para conhecer as mulheres brasileiras. Uau! E olha, tem cada A Vila atleta Olímpica, lindo. ela é uma festa todo Eu dia. acho que vale a pena dar uma Todo olhadinha. dia. E Vale só a gente pena. bonita, né? Vai. Não, é um mais lindo que o outro. Só tem gente mas é bonita. grego, é italiano. Tem o mundo todo ali, só corpos bonitos, né? Porque não tem Exatamente, corpo corpo. barrigudo ali na Não, vida. tudo o cara escultural. é tudo riscado. que nem Riscado. eu. Exatamente riscado. O que tu acha, Vitorino? Curtiu, Vitorino, essa notícia? O Vitorino na Vila Olímpica. Não, eu tava lendo aqui porque de calçãozinho, hein? Ó, Queimasse eu até perdi aqui. Tem um telespectador xingando a bancada aqui. Ixi, porque não, disse que né? foi vendido por 2 bilhões e meio de dólares uma das bacias, um dos poços do pré-sal. E ele disse que a gente fica xingando o pré-sal aqui, que nós somos não sei o quê, e xingou a gente aqui. Das duas, uma, acho que o senhor precisa se informar melhor. Esse posto aqui, o de Carcará, ele é da bacia de Campos. Ele não é posto pré-sal. Pré-sal é mar aberto, tá? Mas, enfim, o senhor botou sua reclamação, tá certo. Pré-sal é o melhor negócio do mundo, então, tá? Pronto. Infelizmente, a Petrobras não tem recursos para fazer investimentos, né? Então Vai ter que começar. vai ter que compartilhar e cada vez mais, até que se recupere. Tomara que se recupere logo, um grande E patrimônio. a ação que estava correndo nos Estados Unidos, ela deu uma parada, né? É, Atendendo a um pedido, né, do Brasil, da Petrobras, a Justiça Americana suspendeu essa ação, dá um fôlego para a Petrobras. Eu acho que houve uma jogadinha de bastidores aí no também em acho. relação ao congelamento lá. Quando foi afastada a Dilma Rousseff, parece que o Falando na embaixador Dilma americano, Rousseff, embaixadora, perdão. falando Embaixadora americana. na presidente afastada, Dilma Rousseff, hoje teve continuidade, teve votação, né, do relatório na comissão. Sim, sim. E vai para frente a Sim. questão do impeachment. Jogo jogado. Quando é que tu acha que é Jogo votado? jogado. Agora, quando Setembro. será? Início de setembro é a previsão do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do STF, que vai presidir, por força da Constituição, a sessão de votação do impeachment. Assim como também ficou para setembro a votação da PEC, a proposta de emenda constitucional, que limita os gastos do setor público à inflação do ano anterior. É uma forma de se tentar conter. A lei de improbidade administrativa, ela estabelece algumas regras, e a nossa lei fiscal também estabelece o teto de 60% do gasto público com o funcionalismo, mas não estabelece o limite de gasto. E, infelizmente, no Brasil, o que não está na lei não se cumpre, porque o bom senso parece que não habita a classe política. Então, as pessoas continuam gastando mais do que arrecadam. E o objetivo é sempre deixar o mais esculhambado possível para o próximo governante. Agora, com a aprovação dessa PEC, vai se mudar a Constituição e vai se estabelecer um teto para o gasto público. Pelo menos isso a gente vai frear no Brasil. Voltando aos Estados Unidos, o Los Angeles Times publica hoje uma reportagem com o título Trump contra Trump. O candidato à oposição à Casa Branca se envolve em disputa com cardeais do Partido Republicano e discorda publicamente do parceiro de chapa. Expoentes do Partido Republicano, importantes doadores de campanha, anunciam apoio a Hillary Clinton. Há 3 semanas eu disse, seria o ideal que ele se candidatasse pelo Partido Independente. Em segundo lugar, confirma que ele é um candidato tanto quanto pancada. Há 3 meses das eleições, brigar com o vice e criar uma cisão dentro do Partido Republicano não está certo. Dizem que o problema do Trump é o Trump. São as próprias declarações isso. dele. Quando acha ele que vai no abre a programa boca, dele. dá problema. Como é que vai brigar com um partido? Quando vocês falaram na Petrobras, eu tive a oportunidade de escutar. Eu recebi como presente um disco em que está todo o discurso de Getúlio Vargas em 1953, lendo o ato da criação da Petrobras. Uma coisa emocionante, porque as pessoas não sabem. As grandes potências internacionais, os Estados Unidos, por exemplo, vieram naquela época os geólogos vieram aqui fazer um levantamento dizendo que não tinha petróleo no Brasil
E o Getúlio acreditou, a equipe do Getúlio acreditou, em 1953 ele criaria essa grande empresa brasileira, que já foi uma das maiores do mundo, a Petrobras. Eu tenho a impressão que o Getúlio, a essa altura dos acontecimentos, ali em São Borja, ali na Praça de São Borja, ele deve estar se mexendo dentro daquele ataúde lá. Mas você sabe quem é que deu o grande pulo do gato na Petrobras? Foi o Ernesto Geisel. Ele deu a consistência internacional e o tamanho. Não, o Getúlio criou. Getúlio criou, apostou na Petrobras, mas o grande... Um aumento do preço do petróleo, do barril de petróleo, em 74. Não, mas teve o Ernesto Geisel, ele tinha experiência na área de logística, e quando presidente, ele usou esse conhecimento na área de logística para dirigir ele investimentos foi presidente da Petrobras. Foi presidente da Petrobras e dirigiu investimentos. Você acha que ele foi um bom presidente? Foi, o Geisel foi. Foi um bom presidente. Era uma ditadura, é assim, mas em termos de gestão ele foi um bom gestor. Eu acho que quem comprometeu, na minha opinião, quem comprometeu o regime militar no Brasil foi um momento de recrudescimento que eu acredito desnecessário do general Médici. Ele recrudesceu de forma desnecessária. Ele teria sido um bom presidente porque ele era um gestor que se cercou de economistas, se cercou de pessoas com conhecimento. Mas ele recrudesceu a censura e aí a coisa complicou. Realmente daí o porquê. O Geisel, no governo do Geisel, começou a reabertura e com o Figueiredo consagra a reabertura em 1979, com a volta do Brizola e de todos aqueles exilados, o José Serra, o Fernando Henrique. O Figueiredo era o meu malvado favorito, né? Você sabe, eu sei com ele 2 vezes. Ele era brabo, não sei o quê, ele dava cada bico em jornalista, xingava jornalista. Ele tinha uma mania. Mas foi o cara que acabou... Ele, quando fazia assim com as mãos, o movimento para frente é que estava tudo bem. Quando ele fazia os dedos para cá... Não estava legal. Não estava legal. E muitas pessoas... Uma história que me foi contada por um amigo meu, Salomão, que era dono de uma rádio no interior de São Paulo, me contou uma história. Ele era muito amigo do general Figueiredo. E ele está em Paris um dia e tinha 2 generais falando mal do presidente. Fazendo uma série de comentários. Ele chega em Brasília, tinha acesso ao gabinete do presidente e conta ao presidente Figueiredo aquilo que ele ouviu. Diz que o Figueiredo não disse nada. Foi fazendo assim com a mão, aí foi voltando para trás, levantou. Muito obrigado pela sua informação. Ficou 2 anos sem falar com ele. Porque ele havia dado a informação, mas tomou as providências. Depois, num casamento da filha, desse meu querido amigo, que já faleceu, ele foi, quando viu, entrou o staff do presidente Figueiredo, ele foi lá cumprimentar e aí ele se emocionou, etc. Esse Salomão, esse foi figura maravilhosa. Salomão Pavlovsky, o nome dele, né? Uma grande figura, um grande administrador de televisão na cidade de Sorocaba. Então ele me contou essa história. Como ele não está mais vivo, eu me permito a família dele contar. E Chicão, na chamada do Atualidades, estão lindos. A Carla parece uma cigana. Beijo a todos. Moro na Cidade Baixa e por aqui tá tudo tranquilo até agora, no dia de hoje. Um abraço da Nete. Valeu, Nete. Obrigada pela sua participação. Nete. Carla, sou diretora de escola, tenho doutorado na área de formação. Tive há dias o carro riscado com nomes do tráfico nas portas e 2 pneus rasgados, porque não deixei alguns alunos entrarem fora do horário e, além de prometerem estragar o meu carro, fizeram ameaças para amigos que poderiam me sequestrar. Fui na SEC pedir ao jurídico do secretário um guarda nos horários de maior fluxo. Recebi uma pérola. Não adianta pedir. Recebendo parcelado, sou viúva e tenho filho menor, pensionista do INSS, benefício defasado. Represento o quadro da dor, sem segurança e indo direto para a pobreza. Que tristeza. Que tristeza. Tem que responsabilizar os pais desses meninos, tem que chamar os pais à responsabilidade, abrir processo contra os pais. Mas alguns nem pai tem, nem conhece. Se tiver, se não tiver... pior ainda, né? E o caminho que a gente vai ter aqui, anotem, infelizmente, é o mesmo caminho que seguiu o Rio de Janeiro. A gente vai ter o tráfico de drogas dominando as comunidades pobres, depois, com o tempo, vão aparecer as milícias que vão fazer esses traficantes trabalhar para eles. Eu não estou fazendo previsão de futuro, eu estou dizendo o que vai acontecer se alguma coisa, se esse ciclo maldito não for interrompido.
Tem que ser interrompido. Lógico. Eu fui radical aqui há um tempo até, porque eu estudei muito o cartel de Medellín. Tem um livro sobre Pablo Escobar, Carlos Leder e a família Uchoa Vázquez, que foi a primeira a se render. O Leder está numa prisão em Miami, condenado a 200 anos. Escobar foi morto pelas Forças Armadas colombianas. E a família Uchoa Vázquez, são grandes fazendeiros na Colômbia, eles trocaram o fator de ser extraditado por uma prisão. O que aconteceu em Medellín está acontecendo aqui. Eu acho que as autoridades, eu vou dizer, pode ser um absurdo, mas é o futuro. Vai ter que sentar com as facções do narcotráfico e negociar com eles. Não vai ter saída, porque o sistema público está falido, a segurança pública está falida e o crime organizado está cada dia mais organizado. Então tem que negociar com os caras. Eu acho que na negociação pode trazer paz para mim e para o cidadão comum aí, eu acho. Armando Bush. Carla, cumprimento a quem nos acompanha, a senhora Maria de Lourdes Oliveira, cito a sua frase: vamos ter uma nova modalidade olímpica, as pessoas correndo dos bandidos. Ai, que horror. Cumprimentos também a senhora Luísa Helena Barbosa, Luísa Helena Leite Barbosa, que nos acompanha em Tramandaí, a senhora Ana Célia Costa Ismailov, fico muito grato pelas referências, a senhora Mônica Gonzalez e a senhora Lúcia Weber, fico muito grato pelo comentário. Mas Também quero mandar um alô rapidinho para Jussara Rios e para o Zé Severo. Mas, Borges, para encerrar esse assunto aí que eu estava falando, o Vitorino falou uma coisa muito interessante no início do programa. O narcotráfico, ele não causa o dano para o cidadão normal do assalto. Pelo contrário, o narcotráfico não gosta do bandido comum que está te assaltando na rua. Esse que está te assaltando na rua, suja. Suja até o esquema do narcotráfico. Mas pensa bem, esse que está assaltando na rua também está pagando uma dívida pro narcotráfico. Porque está devendo pro chefão e se não pagar, ele morre. E, Chicão, e tem uma É outra tudo coisa uma cadeia, também. Chicão. Quando a polícia dá o que se chama de atraque, dá aquela geral na boca e acaba a boca, rola um prejuízo. O cara tem que pagar o fornecedor. Aí ele bota os soldados pra rua, gente, vamos assaltar. Vamos roubar uns 3, 4 carros hoje, leva pro cara lá, o desmanche lá paga 1.500, 2.000 cada carro, e precisamos, não sei, mas vamos pegar algum figurão grandão, vamos pra saída de banco aí, coisa e tal. Ele bota 6, 8 caras a fazer assalto, fazer dinheiro, que ele tem que pagar o fornecedor. Olha aqui, ó, dados da Brigada Militar apontam para um assalto a cada 20 minutos a pedestres aqui em Porto Alegre. De janeiro até julho, foram 16.724 assaltos na capital. Isso aqueles que são contabilizados, né? Porque tem gente que também é roubada e que não faz nada, não adianta nada, vou perder meu tempo na delegacia, nada vai acontecer. Isso, os dados que são contabilizados, segundo o balanço da Brigada Militar. É pouco? Não, a situação está bem complicada. Aqui, ó, e aí não tem solução. Tristeza. O telespectador que xingou a gente é o Vladimir Roberto da Cruz, de Novo Hamburgo. Ele diz o seguinte: o campo de Carcará fica na bacia de Santos, a 200 quilômetros do litoral paulista, na área do pré-sal. Ele disse que a petroleira norueguesa Statoil pagou 2 bilhões e 500 mil dólares por 66% da participação no campo de Carcará. Vou checar a sua informação, seu Vladimir. Agora, mas eu não ainda acho viável que foi bem vendido. Tanto foi esse bem petróleo vendido. do pré-sal. É um petróleo caro. Sim, mas a gente diz aqui, o seu Vladimir está xingando a gente, dizendo que não vale nada, não sei o que me interessa é o preço da gasolina. Quando eu vou no posto de gasolina, a gasolina tá absurdo. Em termos que pré-sal que nada. Eu tô pagando quase R$4 o litro. É verdade. E a senhora anda de carro todo dia para levar os meninos da escola? Não, é um gasto terrível. Eu queria saber. Olha a piadinha aqui do nosso telespectador André. Barack Obama, Lula Obrama. É uma divertidinha, só pra gente Era 51, se encaminhar. Tá melhor, Obrama? Já melhorou. Armando o Portal do Bush. Sul destaca, em uma de suas notícias, filha mais nova do presidente dos Estados Unidos trabalha em restaurante nas férias de verão. Essa é a característica dos jovens norte-americanos. São incentivados. Têm orgulho. Eles têm uma cultura diferente de nós. Trabalhar com uma atendente da Status é bacana. Ser Aqui não. garçonete, Aqui precisa dizer, a guria virou garçonete. É morta. A menina tem dura. 15 anos. O que ela tá trabalhando que eu perdi? Garçonete. Ela é garçonete. Mas lá eles Limpa curtem mesas, muito. ajuda a preparar o Lá eles têm salão. orgulho de trabalhar. Não, sabe o que é? O valor é o dinheiro.
O valor é o dinheiro. Isso aí não é plutocracia, não. Isso é dar o valor, você trabalhar e usar esse dinheirinho. Meritocracia. Lá é meritocracia. Claro, é mérito. Isso aí não é plutocracia. Quer ganhar, trabalha. E o Portal do Sul traz a foto da menina. Bonitinha a menina, hein? Sim, sim. Ela é bonitinha. É muito legal. Sasha Obama. Sasha Obama. Olha aqui, ó, mandaram uma mensagem aqui. Eu sei que é um telespectador, porque tem uma foto de um homem aqui, coisa e tal, ele não botou o nome. Mas ele está dizendo, por favor, seu Vitorino, não informe errado. O Exército foi solicitado pelo governo do Rio Grande do Norte e foi enviado pelo Temer. Foram 1.000 homens da Guarda Nacional. Foram tirados do Exército, mas eram homens treinados da Guarda Nacional, tá? E, além do mais, o Rio Grande do Norte estava em convulsão, né? Isso é verdade. Mas o nosso tá muito difícil. Vitorino, sabe por quê? Vitorino, proibiram o celular, botaram bloqueador de celular em todos os presídios no Rio Grande do Norte. Então, os presos se rebelaram lá. É um horror lá. Agora, você sabe que tem uma decisão aí, eu vou tentar ver de onde é. Eu recebi informação de que tem uma decisão do STF dizendo que bloqueador de celular é inconstitucional. A informação veio aqui, eu vou checar essa informação. Não, eu já ouvi falar nisso aí. O STF diz que bloqueador de celular é inconstitucional. Não tem como isso acontecer. E o Dustin Brown, adversário de Bellucci, na estreia da Olimpíada. Ele não corta o cabelo. Falando em estreia das Olimpíadas, que é amanhã, a abertura das Olimpíadas, nós voltamos amanhã também com mais um Atualidades Pampa, sempre agradecendo a sua participação e a sua audiência. Beijo, até amanhã.